Segundo ano, ensino médio, segunda série. Hoje aula de História, dia 15/5. Vocês que têm o livro aí, podem acompanhar pela página 299, 299. E o nosso assunto hoje é bem interessante. É uma parte também que gosta muito de cair por aí. História do Brasil todinha cai, né? Tem pra onde não. É a parte que mais cai em provas de Enem. É com certeza a História do Brasil. Então olha só. Hoje a gente vai entender e ver uma informação interessante, que o Brasil já foi um dia pertencente à Espanha, né? De que maneira foi isso? A Espanha já dominou não apenas o Brasil, mas a Espanha já dominou Portugal. Quando Portugal era dono das suas colônias, dono entre aspas, é claro, das suas colônias no Atlântico, das suas colônias na África, né? Então o nome desse domínio espanhol é União Ibérica, tá bom? União Ibérica. Ou seja, isso aqui quer dizer as duas coroas, a coroa da Espanha e de Portugal, unidas, tá bom, gente? União Ibérica é só isso. A união das duas coroas, da Espanha e de Portugal. Isso é bem interessante, porque é uma parte do assunto que a gente não vê muito. Mas passou o quê? 60 anos dessa união. Ela começa em 1580 e 1640, vai até 1640. Acontece tanta coisa nesse período aqui, né? Então olha só, não é que Portugal quisesse se juntar com a Espanha, se unir com a Espanha. O que ocorre é que os portugueses estavam sem rei. E o que é pior, sem descendentes desses reis. Só haviam dois descendentes e o rei da Espanha também era descendente. Então olha só, 3 descendentes. O mais forte era o rei da Espanha. Logicamente que o rei da Espanha iria reivindicar o trono, né? Então a própria nobreza portuguesa apoiou esse domínio espanhol dentro de Portugal, certo? Porque naquele tempo lá não tinha essa coisa de nacionalismo, essa coisa forte de nacionalismo. Esse nacionalismo exagerado só vai acontecer ali pós Napoleão Bonaparte, já próximo ali do século XVIII, que o pessoal vai ter aquela ascendência nacionalista. Antes disso, é apenas regiões ali, é mais jogo de poder mesmo, né? Então, olha só, o domínio espanhol sobre Portugal gerou muitos conflitos, e um deles foi exatamente ocasionado pela Holanda, tá bom? A Holanda era uma monarquia parlamentar. Ela não tinha assim um rei que mandava sozinho, não. Ela tinha um parlamento muito forte. O parlamento holandês decidia muitas coisas. O parlamento holandês criava regras e leis, e o comandante lá, o rei, era só a figura mesmo representativa, tá? A monarquia parlamentar holandesa, ela cria condições para a sua burguesia crescer. O que é isso? Que Holanda? Que país é esse, né? Então olha só, a Espanha também já foi dona da Holanda, certo? A Espanha já dominou a região que hoje é a Holanda. Só que a Holanda conseguiu se libertar dessa região, da Espanha. Conseguiu se libertar com muita luta, com muita negociação, né? E acabou que a Holanda foi atrás do que ela queria, que era lucros e mais lucros e mais lucros, pelo alto mar, pelo mundo. De modo que a Espanha ficou sem a Holanda, e a Holanda passou a combater a Espanha. As duas se tornaram inimigas, Holanda e Espanha. Por isso que a Holanda invade o Brasil. Preste atenção agora, ó. A Espanha domina Portugal, consequentemente ela domina todas as colônias portuguesas. Os holandeses, que eram aliados dos portugueses, ali até certo ponto aliados dos portugueses, ficaram de fora disso, porque eram inimigos da Espanha. Então eles resolveram invadir o Brasil e invadir todas as colônias que Portugal tinha ao redor do mundo, certo? Atrapalhar o tráfico de escravos, investir em outras regiões, investir em açúcar, em cana-de-açúcar em outras regiões, tudo isso para dominar os lucros e meio que atrapalhar os empreendimentos da Espanha. Tá bom, gente? Então, esse domínio aqui começa no século XVI, termina no século XVII. São 60 anos de dominação ou de União Ibérica.
A crise no trono português. Olha só, como é que acontece isso? O Dom Sebastião era um rei português de 24 anos de idade, né, novinho, não tinha nenhum filho, certo? Não tinha nenhum descendente assim, direto assim dele, nenhum descendente assim próximo. Então, o Dom Sebastião inventou de ir para a guerra em Marrocos, certo? Norte da África ali. Então, Dom Sebastião foi com o exército lá combater os mouros, que os mouros são os árabes, né? Os muçulmanos. Então, o Dom Sebastião acaba aqui sumindo, desaparecendo nessa batalha. E Portugal, consequentemente, também perde essa guerra. Então, o que é que ocorre? Ocorre que o pessoal cria o chamado mito do sebastianismo, que vocês ainda vão estudar até no próximo ano. Esse mito do sebastianismo. Lá no terceiro ano tem os movimentos que refletem aqui no Brasil esse sebastianismo, que vai gerar um messianismo, né? O pessoal vai, digamos, santificar Dom Sebastião, transformá-lo assim num santo popular, vamos dizer assim, né? O messianismo, onde grupos de pessoas mais pobres ali começam a seguir alguns líderes, como Canudos, lá em Canudos, Antônio Conselheiro, enfim, a gente vai ver isso aí lá no terceiro ano, no próximo ano, viu? Tá bom? Então, esse sebastianismo aí gera todo aquele mito de que o Dom Sebastião se santificou-se na guerra, na batalha. Ninguém achou o corpo, né, e tal. Então ele sumiu, não deixou nenhum filho. O parente mais próximo dele era Dom Henrique. O Dom Henrique já era de uma certa idade avançada, tá? Isso aqui aconteceu em 1578 e o Dom Henrique já tinha uma idade avançada, já era velhinho. Mesmo assim ele assume, né, o trono português. Só que 2 anos depois ele morre. Em 1580 precisava de mais um herdeiro. E onde estavam os herdeiros? Tinha um tio que era se não me engano, João de Portugal, que era João I de Portugal, e tinha também uma tia. Mas aí o Filipe II da Espanha, esse rapazinho aqui, o Filipe II da Espanha, acaba que querendo assumir o trono de Portugal. Para não entrar numa guerra direta, ele começa a ser simpático. Olha só, a gente assume aqui de boa, vocês pagam impostos pra gente, logicamente, que a gente vai ser o rei, né? Mas vocês têm liberdade de fazer comércio com quem quiser, tem liberdade para percorrer o mundo aí, a gente não vai atrapalhar. Quer dizer, a Espanha fez o tipo de negociação para os portugueses aceitarem de boa a dominação, né? Então, os portugueses, a nobreza portuguesa, claro, aceitou. E a Espanha passa a dominar Portugal em 1580. Eu estou sempre repetindo essas datas aqui, que é para a gente se situar no espaço, no tempo e no espaço, né, gente? Então, o nome disso foi União Ibérica, né? Ibérica são os 2 países, Portugal e Espanha. Por isso que chama de União Ibérica, tá, gente? Com isso, a Holanda se sentiu prejudicada. Por quê? Porque a Holanda fazia um comércio livre ali. Com a Espanha invadindo todas as regiões, todas as colônias portuguesas, o que é que vai acontecer? A Holanda, sendo inimiga da Espanha, ela acaba que como única alternativa, invadindo essas regiões, invadindo as possessões, digamos, espanholas agora, né? Então ela luta contra a Espanha, isso, uma consequência, a invasão das colônias portuguesas, ela invade as colônias portuguesas, inclusive o Brasil, ela cria a Companhia das Índias Ocidentais, tá? Exatamente uma grande companhia, uma grande, digamos assim, um grande empreendimento, uma logística, vamos dizer assim, um agrupamento de comerciantes ricos, muito ricos, que emprestam dinheiro aí à torta e à direita para o pessoal que queira investir juntamente com os holandeses. Inclusive os portugueses pediam muitos empréstimos a eles, né? E eles concediam. Uma espécie de banco mundial hoje, né? Uma espécie de FMI de hoje. Então olha só, a Holanda invade o Brasil por 2 vezes, certo? A Holanda invade o Brasil por 2 vezes. Motivo dessa invasão. É aqui que eu quero chegar com você, ó. A FUVEST já cobrou isso bem aqui, ó. A FUVEST. Aliás, FUNESP já cobrou isso aqui, né? Eu vou fazer o Enem, né? FUNESP não tem nada não, gente. A gente tem que estudar para tudo, né? A FUNESP já cobrou. A FUNESP diz: cite aí 2 motivos pelos quais os holandeses invadiram o Brasil. Você coloca a luta. Deixa eu pegar um pincel de outra cor aqui pra gente marcar. A luta contra a supremacia espanhola, né? E o mercado da cana-de-açúcar. São 2 motivos pelos quais a Holanda acaba aqui invadindo o Brasil. A Holanda, ela atrapalha. Outro pedaço importante, outro pedaço muito importante que vocês devem
deve memorizar, ou sei lá, ou assistir de novo essa aula. Ó, se não quiser assistir de novo a aula, você pode pesquisar também, né? Não tem problema nenhum não. O importante é você entender. Se você entendeu, tá ótimo, né? Entender é o primeiro passo para você aprender de verdade. Olha só. A Holanda impede o tráfico negreiro de africanos. Ela fica ali atrapalhando os portugueses. Todo ano os portugueses iam buscar escravos na África, né? Só que a Holanda começa a atrapalhar esse mercado. Então o que é que vai acontecer? Os portugueses, que agora eram dominados pelos espanhóis, começam a procurar quem é que está a fim de capturar índios, porque estão pensando aí seriamente em substituir os índios novamente pelos africanos, né? Então eles dizem assim, não, vamos caçar aí um pessoal de São Paulo, que tem uma moçada lá que diz que o pessoal é aventureiro, digamos, mercenário, faz serviço pago. Então eles foram buscar os bandeirantes, né? Os bandeirantes, para que esses corajosos bandeirantes foram atrás dos índios nas matas, enfim, abriam florestas, caçavam, capturavam índios para vender os índios aos portugueses, né, para ser escravos dos portugueses. Esses bandeirantes acabaram até encontrando ouro também por aí em Minas Gerais, né, Mato Grosso, enfim, Goiás, acabaram até encontrando jazidas. Só que aí muitos desses bandeirantes até ficaram nesses lugares, não voltaram mais para São Paulo. E o estado de Minas Gerais nasce exatamente por esse motivo aqui também, né? Dessa atuação dos bandeirantes. Um pedaço de São Paulo se desmembra e se torna o estado de Minas Gerais, exatamente por causa desses bandeirantes, esses desbravadores. São considerados heróis aí, não, mas assim, é uma forma bem relativa de ver, né? Eles capturavam seres humanos, né? Mas aí, assim, o que é que o Enem quer de você? Que você entenda o motivo pelo qual os bandeirantes foi possível a existência deles, né? Foi exatamente por causa do impedimento do tráfico de escravos. Olha só, gente, o tanto de influência que a Espanha teve, né? Ela invade Portugal e acabou que a Holanda acabou invadindo o Brasil por 2 vezes. Vamos ver como é que foi essa invasão. Olha aí. A gente chama de Brasil holandês, o período que vai de 1630 até 1654. Olha só, a dominação espanhola em Portugal termina em 1640, ok? Quer dizer, já tinha terminado até aqui o domínio, né? Mas os holandeses permaneceram aqui no Brasil. Foram 2 tentativas de tomar pedaços do nosso país. A gente vai ver também depois que até a França tentou fazer isso. Não foi só a Holanda também não, né? A França já tentou até tomar o Maranhão, tentou tomar o quê? O Rio de Janeiro, enfim. O fato é que no tempo que os holandeses chegaram aqui, o Brasil já estava, digamos, dominado. O pessoal começou a dividir o Brasil ali, no norte Maranhão, embaixo Brasil. É o que os espanhóis queriam, de fato, né? A primeira tentativa de dominar o Brasil foi para o Salvador. Os holandeses chegaram em Salvador, né? Só que foram expulsos pelos luso-brasileiros, quer dizer, os portugueses que nasceram aqui no Brasil, né? Que já se sentiam brasileiros. E os brasileiros também que tinham esse sentimento de estarem sendo invadidos, né? Prejuízos, e aí? Prejuízo teve. Para quem? Para os holandeses, é claro. Olha só, os holandeses invadiram, foram expulsos, tiveram prejuízo. E a Companhia das Índias Ocidentais acabou que, para tirar esse prejuízo, os holandeses acabaram assaltando dezenas de navios espanhóis, assaltando navios espanhóis e para juntar dinheiro para organizar a próxima invasão. Certo, gente? Estou explicando de maneira bem sucinta, aqui, um esquemazinho aqui, mas tudo isso tem no livro de vocês. Quem tiver o livro aí pode ver. Quem não tem o livro aí, vê aí. Pesquisa aí uma videoaula, aqui já é uma videoaula, né? Pesquisa aí um textinho extra e questões também, tá bom? Com isso, organizando a segunda invasão, eles chegam até Pernambuco. Quem, professor? Os holandeses, gente. Chegam até Pernambuco. Aqui o que a gente pode chamar de estado holandês, tá? Chegam aqui em Pernambuco e começam a perder batalha. Muitas batalhas começam a perder. Começam a vencer as batalhas aqui em Pernambuco
quando alguns colonos começam a ajudar os holandeses, né? Em troca de algum favor, em troca de dinheiro mesmo, em troca de influência, enfim. Alguns colonos começam a ajudar os holandeses, como por exemplo Calabar. O Calabar tem aí no livro de vocês, é bem famoso nessa parte de ajudar. Olha só, o Calabar conhecia o território, é brasileiro, né? Ele conhecia o território e acabou ensinando aos holandeses todos os caminhos, né? Todos os possíveis esconderijos, todas as táticas de guerrilha. E os holandeses, enfim, né? Acabaram começando a vencer essas guerras. Tanto é que Calabar futuramente vai ser até enforcado, considerado traidor, né? Traidor do Brasil, e ajudando o Estado holandês. Então, gente, olha só, quando os holandeses começam a vencer essas batalhas, aí sim eles começam a implantar aqui o chamado Estado holandês em 1630, tá certo? Então, quem é que eles trazem para governar? A Companhia das Índias Ocidentais, que eu falei para vocês, que é uma espécie de banco mundial da época, das Índias Ocidentais, escolhem lá um conde chamado de Maurício de Nassau. E esse danado desse Maurício de Nassau vai ser governador do estado de Olinda, ou seja, estado de Olinda não, da cidade de Olinda, no estado de Pernambuco. Ele vai governar Pernambuco e vai, digamos, conquistar a confiança dos brasileiros. Como, gente? Do jeito que a gente mais gosta, emprestando dinheiro, né? Ele começa ali a emprestar dinheiro para os brasileiros, para os donos de engenho, começa a ajeitar a cidade, viu? Ele começa a enfeitar a cidade, deixar a coisa mais bonitinha e tal. Aí o pessoal começa a aplaudir o Maurício de Nassau. Eita, o cara é bom demais. O Maurício de Nassau traz muitos artistas europeus, né? Traz alguns cientistas europeus, tá? Para desenvolver o local. Até hoje tem assim muita influência holandesa lá em Recife, viu? Casarões considerados patrimônio da humanidade, pontes, enfim, tem muita influência ainda holandesa lá no estado de Recife, no estado de Pernambuco, aliás, na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Eu estou só errando hoje, viu? Vamos ver quais foram as medidas de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, ele governou de 1637 a 1642 e ele implantou algumas medidas aqui no Brasil, como por exemplo a reativação econômica, traduzindo, emprestar dinheiro aos donos de engenho, tá? Eita, coisa boa, se não é dinheiro para calar a boca do povo, dinheiro é bom demais. Então olha só, ele começou a emprestar dinheiro aos donos de engenho, não é isso? Então olha só, com esse empréstimo o pessoal começou a montar seus engenhos de maneira mais organizada e mais estruturada. Inclusive os próprios holandeses emprestavam esse dinheiro para o Maurício de Nassau e o Maurício de Nassau repassava esse dinheiro para os donos de engenho. Quem eram os holandeses que faziam isso? Os donos lá, os presidentes lá da Companhia das Índias Ocidentais. Eles que emprestavam esse dinheiro para o Maurício de Nassau emprestar aos fazendeiros do Brasil, aos fazendeiros de Pernambuco, tá bom? Ele estimulou a vida cultural, como eu falei para vocês. Ele trouxe cientistas, né? Ele trouxe artistas da Europa, não é isso? Ele trouxe muita gente interessada em conhecer o Brasil, interessada em fazer, digamos, um retrato do nosso país até antes nunca feito. Por exemplo, o pintor Franz Post, que é isso que eu vou mostrar bem aqui, que está no livro de vocês. O pintor Franz Post pintou esse quadro, muito bonitinho, né? Ó, esse quadro aqui, Cidade Maurícia de Recife, certo? Então, olha só, além dessa vida cultural intensa que o Maurício de Nassau promoveu aqui no Brasil, tinha também a chamada tolerância religiosa, viu? Porque os católicos aqui eram maioria. Mas a religião do Maurício de Nassau não era católica. O pessoal da Holanda tinha uma religião muito ligada ao lucro. Aquela religião lá que eu falei para vocês em outras oportunidades. O calvinismo.
Eles eram calvinistas, né? Então, calvinista é aquela religião do João Calvino, que era muito ligada aos princípios do capitalismo, princípios burgueses. E essa era a religião do Nassau. Ele não obrigou ninguém a seguir, mas ele deixou bem claro que essa seria a religião oficial. Porém, havia a tolerância. Quem quiser seguir qualquer religião poderia seguir. Esses 4 pedacinhos são muito importantes também, né, gente? Você dá preste atenção aqui e vê direitinho. Não tem muita dificuldade nenhuma também, não. Reforma urbanística, o nome já está dizendo. Reforma urbana, né? Ele trouxe muitos arquitetos, muitos engenheiros, muitos construtores europeus para fazer a cidade, para deixar a cidade de Olinda bem interessantezinha. Digamos, bem organizadazinha ao modelo europeu. Então, mais tarde, Olinda, ela vai ter um problema com o seu bairro mais famoso, Recife, que Recife acaba se tornando tão forte e se separando de Olinda, e Recife se torna a capital. Eita, que confusão, né? Então, olha só, o Maurício de Nassau só vai sair do Brasil quando ele tem uma discussão lá, um desentendimento com os dirigentes da Companhia das Índias Ocidentais. Bom, quando ele tem lá esse desentendimento com esse pessoal, acusa ele de pegar dinheiro e ficar estragando dinheiro, de ficar jogando dinheiro no mato, fazendo luxo à toa, não sei o que. O Maurício de Nassau começa a se chatear com esse pessoal, né? Se chatear com esse pessoal aqui, e aí o que acontece? Eles demitem o Maurício de Nassau. Dão uma demissão dele. Ele era um funcionário da Companhia das Índias Ocidentais. Ok? Com essa demissão, o pessoal começa a cobrar os empréstimos, mas a cobrar, além da cobrança a juros, tinha que ser meio que de imediato, né? Tinha que ser meio que de imediato, só por causa da data. A Espanha não dominava mais Portugal, certo? Então houve uma confusão aqui, uma guerra, digamos, houve muitos problemas que foi necessário, digamos, expulsar esses holandeses aqui do Brasil, né? Porque o Nassau não tinha mais como fazer nada. E esses desentendimentos todos levaram a sua saída do cargo de governador. E, consequentemente a isso, houve muita revolta no Brasil e os holandeses foram sendo expulsos, porque Portugal tinha tomado já as rédeas lá da situação. Portugal foi o seguinte, ó, vamos prestar atenção nesse detalhe aqui que eu vou falar para vocês. Para Portugal se livrar da Espanha não foi fácil, certo? Portugal teve que lutar muito, teve que negociar muito, teve que pedir muitos empréstimos à Inglaterra, teve que pedir muito apoio à Inglaterra para que a Inglaterra pudesse ajudá-lo a se libertar da Espanha. Com isso, Portugal ficou dependente do capitalismo inglês. E Portugal conseguiu se libertar, só que nunca mais foi uma potência. Portugal nunca mais foi uma potência mundial como ele era, como ele costumava ser. Ele era uma potência. Mas depois dessa União Ibérica e dessa libertação aqui meio... A Inglaterra nos ajude, mande aí alguma coisa, a gente fica devendo a vocês e tal. Tudo isso quebrou Portugal. Ele saiu dessa União Ibérica quebradinho e nunca mais se recuperou. Tanto é que a importância dele hoje, você pode perceber, na Europa, Portugal, ninguém vai para Portugal achando que vai ganhar muito dinheiro. Na Europa, infelizmente Portugal, por ser um país lindo e maravilhoso, mas mesmo assim ele se quebrou nessa jogada aqui da União Ibérica, tá bom, gente? Vamos para umas questõezinhas rapidinhas aqui. Olha essa da Unicamp. Eu falei que é FUNESP, né? Eu errei, é Unicamp, viu? É importante saber, porque de repente a gente vai embora para outro lugar e acaba, não, vou fazer qual faculdade? Vou fazer Unicamp. Tem tantas faculdades pelo Brasil, né? Então olha só, a gente não pode se deter só numa coisa só. Então olha só, entre 1580 e 1640, a União Ibérica, né? Portugal enfrentou uma delicada situação política. De um lado, passou a pertencer à União Ibérica e do outro, viu os holandeses dominarem Pernambuco, certo? Através da Companhia das Índias Ocidentais. A partir de 1630, o que foi a União Ibérica?
Isso aqui não é de marcar, ela é discursiva, né? Questão discursiva você vai escrever. União Ibérica foi a união das coroas da Espanha e Portugal a partir de 1580, porque o rei, Portugal estava sem rei e não havia nenhum descendente direto, assim, filho ou irmão, viu gente? Direto é isso, filho ou irmão. Logicamente a Espanha pega e assume o trono português, por ser o Filipe II da Espanha, por ter sido ele um descendente indireto, um primo distante, mas ele assume, ok? Dê 2 motivos para a invasão holandesa no Brasil. Logicamente, o mercado do açúcar. O holandês adorava essa cor de lucro, né? A religião deles também já pregava isso. E também a luta contra a Espanha. Luta contra a Espanha. Não vão colocar desse jeitinho na prova de vocês se aparecer uma questão discursiva, não. Coloque como uma introdução de uma redação, definindo direitinho. Tá bom? Eu coloco assim, esquematizado, só para você entender. Tá certo, gente? Então, olha só, 2 questões discursivas da Unicamp que ela colocou. O aluno não souber, o aluno fica perdido, na hora fica inventando lá coisa e acaba não ganhando os pontos, né? Da FUVEST, aliás, a FUVEST diz assim, ó: entre as mudanças ocorridas no Brasil colônia durante a União Ibérica, destaca-se o quê? Vamos ver aqui o que se destaca aqui. Tá falando de quê? Da União Ibérica, né? Ó, a introdução do tráfico negreiro. Introdução não, gente, já havia o tráfico negreiro, tá bom? Já existia isso, tá bom? Letra B, a expansão da economia açucareira no Nordeste, o estreitamento das relações com a Inglaterra e a expulsão dos jesuítas. Não tem muita coisa a ver com isso aqui ainda também não. Jesuíta não, tá? A incorporação do extremo sul, não. Na verdade, o que aconteceu mais, as questões aí, foi mais no Nordeste mesmo, né? A invasão da Bahia, a invasão de Pernambuco, enfim, né? Letra D, a expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação da escravidão indígena e a introdução das companhias do comércio monopolistas. Tá errado esse bem aqui, né? E letra E, a expansão da ocupação interna pela pecuária, a expulsão dos franceses e o incremento do bandeirismo. Bandeirismo é os bandeirantes, né? Tá bom, viu, gente? Isso daqui é correta, certo? A expansão e a ocupação interna pela pecuária. Ora, se o Brasil estava sendo invadido pelo Nordeste, o que é que os agricultores faziam? Iam para o interior. Foi assim que nasceu também a região de Oeiras, suas primeiras fazendas de gado, né? A expulsão dos franceses. Nós não falamos nessa ainda não, a gente vai falar no próximo capítulo sobre os franceses, né, que invadiram o Maranhão, também foram expulsos, né? É correto também. E o incremento do bandeirismo, que eu falei para vocês nessa aula, dos bandeirantes, ok? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Tenham um bom dia. Valeu aí, estudo sempre, tá, gente? Descansa também, tá? Ok, valeu.